irmãos, bons cumprimentos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, você que está na live, bom dia e a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a sua vida nesse momento, neste instante, que o Senhor possa abençoar grandemente esse dia, desse domingo, dia 23, né, de novembro já, estamos já findando já um ano, né, tão rápido o ano passa, né. E tem pessoas que sentam mais que passam o ano, mas se você diz que passa o ano mais rápido, mais velho você fica. Então, é bom assim, com a vontade de Deus, né? O tempo, a vontade de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Quero deixar uma palavra aqui para você, que se encontra em Eclesiastes capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá a terra. Então, lança teu pão sobre as águas. Então, quando sabe Salomão e esse verso 11 de Eclesiastes, ele disse: lançai o teu pão sobre as águas. Às vezes Deus nos abençoa as nossas vidas, né? Mas nós temos que olhar também para o nosso próximo, que está ao lado, que mora na nossa rua, né? Nosso próprio irmão da igreja, nosso próprio irmão da família, né? Que às vezes está passando por necessidade, né? Então Jesus que lança teu pão. O pão, o que significa o pão? É a palavra, né? A palavra é o essencial para a vida da pessoa, né? Lança teu pão sobre as águas. A palavra de Deus, né? A palavra que pode alcançar a tua vida, a palavra pode edificar a tua vida, a palavra pode te consolar, a palavra levanta você, a palavra dá ânimo a você, a palavra justifica diante de Deus, a palavra de Deus é muito grande. Então, com isso, lance teu pão sobre as águas, né? Então, as águas são o mundo, a terra, né? Que possamos lançar as águas. Então, muitas pessoas quer que nós possamos lançar a palavra de Deus, né? Levar o Evangelho de Cristo à frente, mostrar Cristo a todo mundo, que somente Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da alma. Somente Cristo se liberta, como ele disse em João, capítulo 8, verso 22. Se vós conhecer a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se vós, os filhos de vos libertar, verdadeiramente serei livre. Então, a palavra é que Deus, somente a palavra de Deus nos liberta, somente Cristo nos liberta, nos dá a salvação eterna. Somente Cristo pode curar a nossa enfermidade, a lepra do pecado, essa lepra que nós temos na nossa vida, ninguém pode curar. Somente o sangue do Senhor Jesus Cristo nós pode purificar, nos libertar dessa lepra que é do pecado. E essa Cristo como único, suficiente, exclusivo e salvador da nossa alma. Somente Cristo pode salvar a tua alma. Somente Cristo pode curar a tua alma, curar fisicamente a tua vida. Somente Cristo. Coloque em primeiro lugar a confiança em Cristo, porque ele é o médico e doutor por excelência. Ele é o supremo da alma, do corpo e da mente. Somente Cristo pode fazer tudo aquilo que você possa imaginar, pensar, né, esperar. Somente Cristo pode dar a solução do seu problema, da sua causa. Que Deus abençoe a sua vida neste momento, neste instante. Vamos orar e pedir a Deus neste momento, apresentar nossos propósitos continuamente diante de Deus, que Deus possa receber. Amado Deus, querido Jesus, neste momento, neste instante, meu Pai, te peço, meu Pai, já agradeço a Ti, Pai Celestial, pela grande bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, meu Deus, que tem para conosco, meu Pai Celestial. O Teu grande amor que excede todo entendimento, Pai, para que possamos, Pai Celestial, ser cheios da plenitude de Deus em nossa vida. Ó eterno Pai Celestial, nesta manhã, meu Pai, abençoa os Teus filhos, Pai, que vão ouvir a Tua palavra, que vão, Senhor, pela lábia, Senhor Pai Celestial, que eles possam estudar para a Tua palavra, Pai Celestial. Deus eterno, Pai, abençoa o professor Jônio, Pai, que vai ministrar a palavra
desta manhã, Senhor, na glória. Vai nos ensinar, vai nos instruir, Senhor, através da tua palavra, Pai Celestial. E a mostrar o grande amor, meu Deus, que o Pai que tem para conosco, meu Pai Celestial. Toma, Deus, a primazia nesta manhã, Pai, porque Tu és o Deus Santo de Israel, Deus poderoso, Deus que pode e é capaz de realizar a bênção na nossa vida. Que Deus abençoe cada nossa vida neste momento, nesta manhã. Que você possa receber a bênção de Deus na tua vida. Que Deus possa alcançar pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a causa de não ser consumido, porque sua misericórdia não tem fim. Deus tem poder para fazer restaurar a sua vida nessa manhã. Basta você crer, acreditar. Essa manhã eu quero chamar o professor Johnny, que vai ministrar a palavra de Deus na tua vida, que você possa estudar. Que Deus abençoe, Cristo Jesus, para sempre. Amém e amém. Amém. Nem eu. Ligado. Aos alunos, a paz do Senhor. Estamos aqui para juntos estudarmos mais um assunto de importância para o povo cristão. E hoje a gente vai tratar de uma questão que ela surgiu ali pelos anos 80 e ela vem se multiplicando e tem as pessoas a favores e tem as pessoas contra essa ação. Alguns anos atrás eu era contra esse tipo de movimento, eu era contra o que as pessoas faziam em relação a isso, esse movimento. E você deve estar me perguntando, mas do que você está falando? Eu estou falando exatamente daquilo que está relacionado ao movimento pentecostal, e algumas outras pessoas trazem como reteté, canela de fogo, aviãozinho, e todas aquelas coisas que está relacionada a esse movimento e que dentro de uma expressão bíblica a gente precisa pelo menos entender no desenrolar dessa aula. Eu espero que eu deixe claro isso, sobre o que é reação do Espírito Santo e o que é manifestação do Espírito Santo. Ok. Nos anos 80, através de um costume americano, e teve até uns dois aqui, os dois americanos que chegaram aqui no Brasil, acho que foi 82, 83, por aí, aproximadamente, ou até antes. Foi os americanos Charles e Francis Hastings, que eram um casal. Eles vieram trazer um movimento que nós chamamos de movimento fanerose. Fanerose, ela vem do grego, que quer dizer faneros, que quer dizer visível. Então, acreditava-se ou acredita que essas manifestações seriam manifestações visíveis do Espírito Santo. Como nós não podemos ver o Espírito Santo, não podemos tocar no Espírito Santo, assim como nós tocamos nas pessoas, então esse fanerose, que era visível, que era a manifestação visível do Espírito Santo, então a pessoa cair, ao cair, seria uma manifestação visível. Levantar as mãos, aleluia, glória a Deus, chorar, seria uma manifestação visível. Fazer o aviãozinho, fazer rodar, seria manifestações visíveis do Espírito Santo. E aí os grandes teólogos de plantão, eu nesse tempo também, quando eu estava me formando, entrei nessa onda desses teólogos de plantão para fazer
análise e as avaliações acerca desse comportamento que estava acontecendo no meio cristão. Claro que vocês que estão me ouvindo, vocês vão entender que os teólogos, ainda existem muitos no nosso tempo aqui, que chama isso de meninice, chama isso de invenção, de modismo e todos aqueles nomes que você conhece, tudo associado simplesmente à emoção. Claro que existem algumas situações que a gente precisa saber e entender, diferenciar o que é antibíblico e o que é anticristão. Automaticamente você deve estar me perguntando, mas Johnny, qual é a diferença de uma coisa antibíblico e anticristão? Não é a mesma coisa? Nem tanto. Eu posso afirmar para vocês que você não vai encontrar assim, alguém na Bíblia fazendo reteté, trazendo para uma questão bíblica, fazendo reteté. Davi dançou, Miriam dançou, mas lá o texto é bem claro, dançou de alegria, não está dizendo que dançou no espírito. Mas também não existe nenhum texto que condene essas pessoas. Então a gente não pode dizer que é antibíblico, porque para ser antibíblico tem que ser uma coisa contra a Bíblia, tem que ser uma coisa que traga algum prejuízo para a Bíblia. E quando eu falo antibíblico e anticristã, é porque nas práticas cristãs, no que diz respeito ao desenrolar da história, a gente nunca viu essas coisas acontecerem na vida dos cristãos do primeiro século. Mas isso também não tem nada que diga ao contrário. Então eu acho que é muita precipitação eu chegar aqui, colocar a minha formação e apontar o dedo para os nossos irmãos que se sentem bem com essa experiência, se sentem seguros com essa experiência, se sentem a presença de Deus com essa experiência. Eu quero só trazer algo muito importante, que o problema não está nas questões dos que as pessoas fazem em relação a esse movimento. Porque quem não entende o movimento realmente critica quando está de fora. É muito fácil a pessoa criticar quando está de fora e não vive aquela experiência. Davi, quando dançou de forma tão feliz e alegre, quando a arca estava retornando, a sua esposa ali, a sua mulher, criticou a ação de Davi. Ela estava fora, ela não estava tendo o mesmo sentimento, ela não estava tendo a mesma alegria, ela não estava tendo a mesma experiência. E essa crítica que ela faz a Davi por ser rei de Israel, se comportar daquela maneira, a crítica dela resultou em algo desagradável, que Deus viu a ação dela e não aprovou. E a consequência que veio a ela, não teria filhos. Então por aí a gente vê que aquilo que a gente não entende através de uma explicação teórica, só teológica, porque quando partimos exatamente para o espiritual, pela experiência que as pessoas têm, eu quero ser sincero, teologicamente a gente não tem a resposta final para essa ação.
Então eu não posso chegar e dizer que aquele irmãozinho que está ali passando pelaquela experiência do reteté e dizer que aquilo é carne, aquilo é meninice, aquilo é só emoção, porque isso parte de uma visão e de uma análise simplesmente teórica e teológica. E não é o suficiente. É arriscado isso, porque quando a esposa de Davi foi só pela parte teórica e olhando na posição que ele tinha como rei e pulava e fazia todas aquelas coisas, e ela olha e despreza Davi em seu coração porque ela não entendia o movimento, ela sofreu as consequências. Aí eu digo, a você, teólogo que está aí, que só usa só o conhecimento teológico sem o dom de discernimento. Você fica criticando essas pessoas do reteté, eu já passei por isso. E eu vi que algumas coisas negativas na minha vida estavam acontecendo por causa de análise teóricas em cima desse movimento. Então eu comecei a sofrer as consequências de algumas coisinhas aí. Então se você não tem um dom de discernimento, se você não tem esse dom, não use só o lado intelectual, teológico, para avaliar isso. Então hoje nós queremos falar sobre a fanerose, que é o cair sobre o poder de Deus. De certa forma isso não é errado. Também não há muitos fatos na Bíblia em relação a isso. O que nós queremos advertir os irmãos do movimento do reteté, que reteté também não é uma palavra africana que tenha ligado ao voodoo, tudo isso é mentira. Eu já fiz um vídeo sobre isso, apareceu aí um pastor, disse que viu isso num jornal, mas nunca ninguém soube que jornal é esse, que falou de outra pessoa que havia falado sobre esse assunto, mas na realidade reteté não existe nada como de palavra no sentido de origem africana. Isso foi só uma palavra que surgiu ao acaso. Começou aquilo, não tinha todas aquelas palavrinhas que as pessoas criavam no período pentecostal, então o reteté foi uma palavra criada ao acaso. Aconteceu tudo aquilo e alguém chamou isso de reteté, mas sem nenhum significado diabólico, como alguém queira colocar. Isso aí é quem quer criticar e ir atrás disso aí. Então, quando a gente fala sobre essas experiências espirituais, o que prejudica é o exagero. O exagero não é só o reteté, o aviãozinho, ficar rodando. E o exagero, muitas vezes, está relacionado até do lado daqueles que criticam. Porque é um exagero também consagrar um obreiro só porque fala em línguas. Isso é um exagero. É um exagero. Porque, segundo a concepção daquele que é consagrado porque falou em línguas, e isso é a condição para ser consagrado, isso é um exagero. Porque, segundo o conceito dessa avaliação, eles dizem que aquele que fala em línguas está mais capacitado para o ministério do que aquele que não fala. Onde que está escrito isso na Bíblia? Em parte nenhuma. Isso também é exagero. Isso também é antibíblico. Quando eu falo que é antibíblico, não é que é contra a Bíblia, é que não tem nada na Bíblia. Mas também não tem nada na Bíblia que condene uma igreja consagrar alguém porque fala em línguas. Como também não tem nada na Bíblia que é a favor do reteté, dos movimentos, mas também não tem nada na Bíblia que é contra isso. Então, quando nós falamos que é antibíblico e anticristão, é que antibíblico porque não tem nada na Bíblia que seja a favor ou condene. E anticristão porque a gente não vê muito nas práticas,
no desenrolar da história da igreja, isso acontecendo como nós estamos vendo nesse nosso tempo. Então, o que é interessante é que todo cristão que vai para esse caminho do movimento, a parte positiva disso é que nós, como cristãos, precisamos sim não ficar estagnados. Precisamos de experiências com Deus, experiências para entender o que Deus quer de nós. A grande questão é que a gente tem que admitir que entre alguns pregadores, de preferência, que todo esse costume do cair sob o poder de Deus não é nosso. A gente tem que deixar claro isso. Isso é um costume dos americanos que trouxeram aqui para o Brasil, como eu disse lá, começando nos anos 80, como lá os dois americanos lá, Charles e Francis, que lá no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, fizeram esse movimento e muitas pessoas realmente caíram e tudo. E por que eu estou tratando desse assunto? Você pode sim receber uma oração e ser tocada pelo Espírito Santo, por Deus, e cair. Porque é você que está sentindo, foi você que caiu, você que gosta da experiência. O que é errado, biblicamente falando, teologicamente, é a pessoa passar por essa experiência e tentar trazer para a Bíblia e dizer: isso tem base bíblica. Eu caí porque tem base bíblica. Eu me comportei dessa forma porque tem base bíblica. Aí sim, aí a gente tem que conversar um pouco. É por esse motivo que a gente faz muita diferença para que as pessoas possam entender o que é reação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é bíblico. Se você ver ali os 9 dons, e você vai perceber que aquilo é útil para a igreja. Profecia, revelações, interpretações de língua, tudo aquilo é útil para a igreja, para no coletivo, no geral. Aquilo é útil para a igreja. Reação do Espírito Santo é diferente de manifestação. Reação é uma experiência espiritual que a pessoa tem com o Espírito Santo, que é pessoal. Vou citar exemplos. Manifestação do Espírito Santo. Eu começo a profetizar aqui na igreja, falando acerca do que Deus vai fazer na vida de um irmão. Isso é útil para aquele irmão que está ouvindo, é útil para a igreja toda. Outra manifestação do Espírito Santo que é útil para a igreja. Alguém começa a falar em línguas. E outro é usado na interpretação para que alguém possa entender o que aquele irmão está falando. Isso é útil para a igreja. O dom do conhecimento, o dom da sabedoria, tudo isso é útil para a igreja. Então, isso é manifestação do Espírito Santo. E eu vou ler aqui para vocês na Bíblia, como a Bíblia fala claramente que esses dons são úteis para a igreja. Então, todo dom que é útil para a igreja é manifestação. O que não é útil para o coletivo é reação do Espírito Santo. Então, eu vou ler aqui para vocês, que aqui se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 7. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, vai dizer que todos aqueles 9 dons que estão lá abaixo, que vai começar do versículo 8, tudo ali é útil para a igreja. Ou seja, eu vou ler aqui o versículo 7 e você vai entender. Que diz aqui nessa versão que eu estou lendo:
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito, a manifestação do Espírito, está sendo claro, está dizendo aqui na Bíblia, é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E algumas Bíblias fala naquilo que é útil. Então, toda a manifestação do Espírito em relação aos 9 dons, isso é útil para a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 diz, vou ler de novo, para que você não tenha dúvida. Versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito. Está claro, manifestação do Espírito Santo. Não é eu que estou inventando. É concedida a cada um. Cada um pode receber. Só basta buscar. Visando um fim proveitoso. Ou seja, em outras versões, para aquilo que é útil. Do Senhor está útil ou proveitoso também? No versículo 7 aí. 12, 7. Aqui tá, na minha Bíblia está dizendo visando um fim proveitoso. Tem uma versão que fala para aquilo que é útil. Então, esses 9 dons aqui, começando aqui do versículo 8, todos esses dons, eles são manifestações do Espírito Santo. E esses Espíritos que são manifestações do Espírito Santo, quais são eles? Porque um é dado mediante ao Espírito da palavra de sabedoria. A palavra sabedoria é manifestação do Espírito Santo. E outro, segundo o Espírito, a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento é manifestação do Espírito Santo. E o outro, no mesmo Espírito, a fé. A fé é manifestação do Espírito Santo. E a outro, no mesmo Espírito, dom de cura. Dom de cura é manifestação do Espírito Santo. E a outro, operações de milagre. Operações de milagre é manifestação do Espírito Santo. Há outros, profecias. Profecias também é manifestação do Espírito Santo. E há outro, discernimento de Espírito. Discernimento de Espírito é manifestação do Espírito Santo. E há uma variedade de línguas. Variedade de língua é manifestação do Espírito Santo. E há outro, capacidade para interpretá-las. Também é manifestação de línguas, capacidade para interpretar. Então, todos esses dons, 9 dons que eu li aqui, são manifestações do Espírito Santo. Então, aí você não pode ter nenhuma dúvida. Agora que você sabe o que é manifestação do Espírito Santo, a gente precisa ir agora para o outro lado, que não é manifestação do Espírito Santo. Não é mais aquilo que é útil para a igreja num todo, mas que é útil para a pessoa que está sentindo, que é útil para a pessoa que está tendo a experiência, que nós chamamos de reação do Espírito Santo. Reação é diferente de manifestação. Manifestação, segundo o que nós lemos na Bíblia, é útil para toda a igreja. E reação não é útil para toda a igreja, é útil para aquele que sente. Quando eu tive entendimento dessa diferença, eu parei de ficar criticando nossos irmãos. Eu parei de dizer que é meninice, eu parei de dizer que é criancice, eu parei de dizer que é só emoção, eu parei de dizer que é só carne, eu parei de atribuir isso a espíritos imundos, porque só teologicamente uma avaliação de alguém que está tendo uma experiência espiritual, só na questão teórica, teológica, é arriscado. É necessário que se tenha o dom de discernimento, como eu disse anteriormente. Então, o que é reação do Espírito Santo? Reação do Espírito Santo é tudo aquilo que não é útil para a igreja num todo. É útil para quem sente. Ou seja, exemplos. Eu levanto a mão chorando e digo glória a Deus, aleluia, e começo a sentir a presença de Deus. Isso é útil para alguém que está vendo eu levantar a mão e chorar? Não.
é útil para mim. E se eu começar a pular aqui, porque aquilo que eu estou sentindo é muito forte, isso que eu estou sentindo é útil para quem está ao meu lado ou é útil para mim que está sentindo? É útil para mim que está sentindo. E se eu fizer um aviãozinho aqui na frente? Isso é útil para os outros ou é útil para mim que estou sentindo? Claro, é útil para mim que estou sentindo. Então, isso é uma reação que eu estou tendo do Espírito Santo. Aí você fala, mas isso não tem na Bíblia. Sim, não tem na Bíblia. Mas também não tem na Bíblia nada contra, irmão. É isso que nós devemos entender. É por isso que eu digo que não pode ser uma questão totalmente antibíblica, porque não é contra a Bíblia. Não tem anticristo. Que quer dizer? Anti, com I, anticristo. Quer dizer que ele é contra Cristo, não a favor de Cristo. Por isso que tem a palavra anticristo. E antibíblico quer dizer que não é uma coisa, não é uma coisa assim, digamos, totalmente contrária no que diz respeito ao movimento, mas antibíblico a gente sabe que é tudo aquilo que é contra a Bíblia. Então, quando a gente fala de uma questão antibíblico em relação ao movimento, a gente não tem nada na Bíblia que condene isso. Claro que a gente refuta, às vezes, quando aquela pessoa que está passando por aquela experiência, naquele movimento de reação do Espírito Santo, tenta pegar base na Bíblia. Como a gente vai mostrar uns textos aqui, que aqueles que caem sob o poder de Deus, tentam pegar bases bíblicas, e a gente vê que no contexto, no que aconteceu, não tem nada a ver. Aí eles erram nisso. Olha, então, aí eu vou um conselho para os dois lados. Para os que não aceitam o movimento e para aqueles que têm um movimento e tentam pegar bases bíblicas para isso. Olha, primeiramente, vamos falar aqui para os que são contra o movimento. Teólogo. Você, só com a parte teórica, sem discernimento do Espírito, você não pode avaliar, não há condições de avaliar só no olho material, só na parte intelectual, dizer se aquele comportamento daquele irmão lá do movimento é de Deus ou não é. Você precisa ter o dom de discernimento. Se você não tem, só a parte teológica, não tem condições. É arriscado isso. Você pode estar atribuindo ao diabo, atribuindo ao homem aquilo que é Deus. Tenha muito cuidado com isso. Agora eu vou falar com você, que é aquela pessoa do reteté, é avivada, pula, corre, tudo. Pare de pegar textos na Bíblia para criar uma base para isso que você está fazendo, que também não tem. Eu vou até ler alguns textos aqui que algumas pessoas tentam pegar para justificar porque cai. E você vai ver que não tem nada a ver. Então, é conselho para ambas as partes. Então, como eu expliquei sobre a manifestação do Espírito Santo, que é útil para a igreja, e reação é útil para aquele que sente, não para toda a igreja, eu até já falei essas experiências, já dei esse exemplo em vários lugares, em vários seminários que eu passei, trazendo essa questão para desfazer esse cavalo de guerra, contra os irmãos que tem essa experiência de monte, de orações, de reteté, a gente parar com essa guerra boba, essa briga boba que não vai levar ninguém a lugar nenhum. A gente precisa se compreender. Os irmãos do movimento precisam estudar mais a Bíblia. Os irmãos que estudam mais a Bíblia precisam entender a experiência dessas pessoas com Deus, Espírito Santo, e se unir. Porque um povo
desunido se torna fraco em relação ao inimigo externo. Quem é o nosso inimigo externo? Vocês sabem quem são. Se nós ficarmos divididos internamente, ficaremos fracos em relação ao inimigo externo. Então é melhor a gente se unir e procurar se entender. Então eu vou trazer um exemplo aqui interessante, simples, você vai entender e você vai parar com essa briguinha boba. Na minha frente aqui tem uma lâmpada, eu já falei essa experiência umas 100 vezes. Tem uma lâmpada aqui na minha frente e essa lâmpada está acesa. Eu só tenho uma certeza, que a manifestação da eletricidade está visivelmente mostrando que há eletricidade. Então, na natureza da eletricidade, ela se manifesta, olha, estou usando a palavra manifesta, que é manifestação. A manifestação da eletricidade é a luz. Apertei a tomada, a luz acende. Se a luz acendeu, a eletricidade está se manifestando através da luz. Isso não há dúvida nenhuma, que a eletricidade se manifesta através da luz. Não é de outra forma, pelo menos nessa experiência. Está entendendo essa parte? Isso é manifestação. Manifestação da eletricidade é a luz. Pá. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos mudar de manifestação para reação. Eu tiro a lâmpada. Simples. Eu tiro a lâmpada e a eletricidade ainda continua ainda lá. Isso não quer dizer porque eu tirei a lâmpada, não deixou de ter eletricidade. Não, a eletricidade continua lá. Só que vai acontecer uma outra situação. Quando eu coloco a lâmpada, a eletricidade, a manifestação da eletricidade é a luz. Pá, a lâmpada acende e você vê que ali tem eletricidade. Então é assim que ela se manifesta. Só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou tirar a lâmpada. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o dedo no bocal. Quando eu meter o dedo no bocal, vai acender uma luz em mim? Eu vou ficar todo claro? Não, eu não sou uma lâmpada. Então, a energia, a eletricidade não vai se manifestar em mim como luz. Pelo que vai acontecer, ela nem vai se manifestar. Eu simplesmente vou ter uma reação ao meter o dedo no bocal. Eu vou levar um choque. E ao levar um choque, eu vou ter uma reação. Essa reação pode ser um rir, outros choram, outros desmaiam, outros tremem. São reações da eletricidade ao eu meter o dedo. Reação que aconteceu em mim. Não está na natureza da eletricidade se manifestar com grito. Digamos que eu meto o dedo ali e falo, ai. Está na natureza da eletricidade se manifestar como ai? Não. Então, se eu falei ai e não está na natureza da eletricidade se manifestar como ai, então eu tive uma reação ao colocar o dedo lá. E essa reação que fez eu dizer ai. Mas tanto a luz acesa como o ai que eu digo, tudo foi causado pela eletricidade. E é exatamente isso que eu quero dizer. A eletricidade é o Espírito Santo. A eletricidade é o Espírito Santo. E a lâmpada, que é a luz, são os dons. Da maneira que o Espírito Santo se manifesta naquilo que é útil. Por exemplo, essa lâmpada está clareando tudo aqui. Se eu tirar a lâmpada, apaga. Então, a manifestação do Espírito Santo é a eletricidade. A eletricidade faz a lâmpada acender. A eletricidade também vai fazer eu também tomar um choque. E a eletricidade também vai fazer eu ter uma reação de dizer ai, chorar, ou pular, ou tremer, ou qualquer outra coisa.
Tudo é a eletricidade que faz, então tudo é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo também traz a questão da manifestação do Espírito Santo através dos dons, e o Espírito Santo também traz uma reação na vida dessas pessoas, que é isso que você chama de reteté, de movimento, de aviãozinho, de pular, de tudo isso, essas outras coisas que vocês já sabem. Então é muito arriscado você ficar atribuindo, irmão, é carne, é meninice, e começa a comparar com candomblé, com umbanda. Aí eu vejo vídeos lá no Facebook, um irmãozinho rodando na igreja, aí pega essa mesma comparação, vai lá para o terreiro e vê a pessoa rodando também. Mas também lá no candomblé da umbanda, vocês que são críticos, lá também tem uma pessoa vestida de branco. Quer dizer que ninguém mais pode se vestir de branco? Quer dizer que todos os médicos, as enfermeiras são pais de santos e mães de santos também, só porque vestem roupa branca? Então não pode mais vestir com roupa branca também. Então essas comparações bobas que as pessoas fazem, porque não sabem e não conhecem a experiência do outro lado. Claro que pode existir uma exceção de uma pessoa dizer que o Espírito Santo não é. Pode acontecer. Você sabe. Se você não tiver o dom de discernimento, você não vai saber. Você vai só deduzir. Deduzir é diferente de ter certeza de uma afirmação que a pessoa tem o dom de discernimento para dizer se aquilo é de Deus ou não. Só que o povo segue esse pensamento que, por ser intelectual e principalmente se começar a ser famoso, a mídia começar a mostrar aquele teólogo e ele vai para vários convites, aí ele começa a querer aparecer e começa a falar e fala com uma segurança e é aquela coisa, mas a grande questão é, a gente precisa ter cuidado. Eu já mexi muito com essas coisas aí e eu vi que não me trouxe nenhum lucro e eu percebi que eu só estava criticando porque eu não sabia fazer a diferença entre o que é manifestação do Espírito Santo para a reação do Espírito Santo. Agora eu sei que quando o irmãozinho começa a pular e começa a chorar levantando a mão para o céu, eu sei que aquilo é uma reação do Espírito Santo. E também sei que quando aquele começa a profetizar ali no outro banco, aquilo é uma manifestação. Um está tendo uma reação que é útil só para ele, e aquele está profetizando que é uma manifestação do Espírito Santo que é útil para toda a igreja. E aquele que está pulando e que está chorando, levantando e se sentindo bem com a presença de Deus ali, que está tendo a reação do Espírito Santo, também é um abençoado de Deus. Ele não é um menino na fé. Menino na fé é aquele que se diz conhecer a palavra do Senhor, sobe no púlpito e começa a ensinar heresias. Começa a ter um comportamento aí fora que compromete o evangelho. Pois bem, então algumas pessoas que estão dentro da questão, que são simpatizantes da fanerose, que é o cair sobre o poder de Deus, que é a manifestação visível do Espírito Santo, eles tentam citar alguns textos bíblicos para, digamos assim, fazer nós entendermos que tem base bíblica, mas não tem. Então eu vou ler aqui o que eles já trouxeram como base, as pessoas do movimento, tentando justificar por que é necessário cair. Aí você vai concordar comigo que não tem lógica isso. Os simpatizantes da fanerose afirmam: a prática tem base bíblica. Eles dizem que cair tem base bíblica. Aí eles citam casos como o de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 21. A quem Deus fez dormir. Então, quando Adão dormiu, que Deus fez Adão dormir, isso é uma manifestação visível lá do Espírito Santo, que Deus fez Adão dormir. Também diz que Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 12, a quem Deus falou quando estava em profundo sono. Eles creem que tem ligação com o cair do poder de Deus. Eles também citam Daniel,
que é capítulo 10, versículo 8 ao 9, que ao ter uma visão, caiu sem sentido. E eles falam que essa é uma base para quem cai. Também eles citaram Saulo, depois foi que usou o nome Paulo, por causa do povo gentil, então Paulo é gentil, Saulo é o nome judaico. Atos capítulo 9, versículo 4 a 8, capítulo 26, versículo 14, que caiu por terra diante da luz de Deus, e também cita o João, Apocalipse capítulo 1, 17, que diante da visão do Cordeiro caiu como morto. Então, aí está o erro. Tentaram pegar bases para apoiar que cair sob o poder de Deus é bíblico. Eu estou dizendo que é errado cair. O errado é tentar pegar bases para isso. Como eu falei, para ser antibíblico tem que ser contra a Bíblia. Então a Bíblia não condena aquele que cai e também não fala nada dizendo que isso deve ser uma prática cristã. Não tem. Então aqui, uma simples observação destas passagens bíblicas basta para compreender que não há qualquer base para, a partir delas, estabelecer uma prática. Foram todos, sem exceção, casos isolados, revestidos de características próprias, totalmente alheios à fanerose moderna. Ou seja, não tem nada a ver com o que as pessoas estão trazendo como esse nome fanerose, como foi muito, muito divulgado nos anos 80, nos anos 90. Aí a gente analisa se no caso de Adão, Abraão, Daniel, João, Paulo, tem a ver com o que eles disseram. Vamos lá. O sono de Adão, no relato da criação, deu origem a Eva. Foi isso. Simples, como está escrito lá. O sono que Adão teve foi para que Deus criasse Eva da costela dele. Onde que tem caído o poder de Deus aí? Não tem respaldo, mas eles falam que pega respaldo. Olha, o de Abraão foi seguido de grande pavor e cerras trevas. Porque quando ele dormiu, que ele havia feito aquele pacto com Deus, e o povo parece que queria comer as coisas ali, e ele ficou meio assustado pelo cenário ali. Então, não tem nada a ver com caiu com o poder de Deus. Essa é a verdade. A queda de Daniel aconteceu após 3 semanas de jejum e oração, e a contemplação de uma grande visão. E é isso que aconteceu. Olha, o jejum que ele havia passado, pelo tempo do jejum ali, digamos, bastante tempo, e pela contemplação da grande visão. Não há respaldo para você cair por qualquer motivo no chão. E no caso de Saulo, quando estava cheio de ódio, ele caiu quando estava cheio de ódio. Então você está cheio de ódio quando cai? Então Saulo estava cheio de ódio, respirando ameaça de morte contra os discípulos de Jesus. E aí ele fala mais, os seus companheiros assassinos também caíram. Atos 26, 14. Então, está citando Saulo porque caiu, então estava cheio de ódio, alguém cai na igreja está cheio de ódio? Não faz sentido. E de João, que também citaram João, quando estava aprisionado na ilha de Pátimo, em espírito após ouvir a voz do Senhor como um som de trombeta, contemplar o esplendor da visão de Jesus Cristo. Onde há a base bíblica aí para dizer que tem que cair no poder de Deus? Eu quero deixar claro, eu não sou contra as pessoas caírem aí. Eu sou contra a pessoa tentar criar bases bíblicas não coerentes para afirmar algo que não tem na Bíblia. Então, não há nenhuma base bíblica. Agora, há sim base bíblica de Deus mandando as pessoas se levantarem. Isso sim. A pessoa estava caída, Deus levanta. Aí tem base bíblica. Eu vou citar aqui algumas coisas para vocês aqui. Olha, o grande fundamento da fé cristã está em levantar e não cair. Esse é o fundamento da nossa fé cristã.
Por que eu estou citando esse versículo? Contra esses que tentam citar versículo. Eu não estou citando esse versículo contra aqueles irmãos humildes que reconhecem pela experiência que tem com o Espírito Santo, que está tendo uma reação com o Espírito Santo. Não é contra eles. Eu estou debatendo, eu estou refutando aqueles que tentam usar a Bíblia para criar uma base para uma reação do Espírito Santo. E não tem. E também a Bíblia não tem nada que condene. Então, fique em paz. O que eu estou sendo contra é esses irmãozinhos que não estudam, não vêm para a escola dominical, nunca fizeram um curso e pegam um texto isolado e ficam inventando as coisas por aí. Aí outro irmãozinho que não sabe nada acaba aprendendo uma coisa errada e ele vai reproduzindo e quando vê, toda a obra do Senhor está contaminada por essa mentira. Reação do Espírito Santo é possível sim. A manifestação do Espírito Santo é possível porque está na Bíblia. Reação é possível porque as pessoas realmente têm um comportamento quando são tocadas pelo Espírito Santo. Então, o grande fundamento da fé cristã está em levantar e não cair. Isso você vai encontrar em Isaías, capítulo 32, versículo 9, Ezequiel, capítulo 11, versículo 1, Marcos, capítulo 10, versículo 49, Efésios, capítulo 5, versículo 14, Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todos aí estavam relacionados em não cair, mas se levantar. E isso é importante nós sabermos disso. E outro texto aqui. O Senhor manda acordar, despertar e não dormir. Porque ele não falava de dormir lá de Adão, então a gente está refutando. Não tem nada a ver com dormir lá. O Senhor manda acordar, despertar e não dormir. Onde está esses textos? Juízes, capítulo 5, versículo 12. Salmos, número 3, versículo 5. Isaías 26, versículo 19. E Romanos, capítulo 13, versículo 11. Olha, e no Antigo Testamento não há qualquer base para se estabelecer este sinal da presença de Deus. Pelo contrário, ao falar com Ezequiel, por exemplo, o Senhor mandou colocar-se de pé. Verdade ou mentira? Verdade. A fim de poder falar com ele. O Espírito entrou nele e o colocou de pé para ouvir a voz de Deus. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 3. Vou citar a referência para você falar que eu não estou mentindo. Outro. Jesus e seus discípulos nunca ensinaram esta lição de ficar caído. Não há qualquer passagem bíblica no Novo Testamento que indique um ensinamento no sentido de que os cristãos caíam por terra para glorificar a Deus e sentir a sua presença ou se regozijar nele. Se você encontrar algum texto aí que alguém caiu para a glória de Deus e que isso foi glorificado, não deu porque alguém caiu, você pode citar. Outro. A Bíblia ensina em várias passagens que quem derruba é o diabo, que quer nos ver sempre prostrados no chão. Jesus Cristo é aquele que levanta e exalta os que são fiéis a Ele. Deus derruba sim, mas o inimigo, os poderosos deste mundo, os arrogantes e os perversos. Isso você vai encontrar em Provérbios, capítulo 12, versículo 7, Daniel, capítulo 11, versículo 12, Lucas, capítulo 1, versículo 52, e também tem o capítulo 22, versículo 46, e Atos, capítulo 22, versículo 16. Outro. Quem gosta de jogar as pessoas no chão é o diabo. Marcos, capítulo 9, versículo 17 e versículo 27. Lucas, capítulo 4, versículo 35, e também Lucas, capítulo 5, versículo 24, Lucas, capítulo 6, versículo 8, Lucas, capítulo 15, versículo 18, e João, capítulo 5, versículo 8. Os casos nos quais as pessoas caíram ou se prostraram diante de uma visão de Deus, ou que tomaram tais atitudes como respeito ou adoração, citada na Bíblia, devem ser examinados com cuidado. Ou estavam fracas após longo período de jejum,
ou se apavoravam diante da exuberância da presença de Deus, ou assumiram uma atitude de respeito e submissão. Nada disso tem a ver com a doutrina do cair sobre o poder do Espírito Santo. Então, essas pessoas se prostraram, foi diante da glória de Deus, diante do poderio de Deus, daquilo que realmente estava manifesto ali. A manifestação visível da presença de Deus na vida de um cristão não deve ser caracterizada simplesmente por uma atitude ou gesto meramente emocionais. Muitas pessoas se emocionam grandemente nas reuniões cristãs, a ponto de sorrir, chorar, cair, pular, dançar. Nem por isso pode-se afirmar que estejam sobre a ação do poder de Deus. Ele traz uma questão aqui, que nem todos que podem estar sentindo pode ser de Deus. Mas que eu afirmo a vocês que é possível a pessoa estar tendo uma reação do Espírito Santo, pular, sorrir e dançar, porque a reação do Espírito Santo traz àquela pessoa esse comportamento. Então, o que nós devemos entender é que não existe nada na Bíblia contrário ao movimento do que nós chamamos, e que foi uma palavra criada ao acaso aqui no Brasil, o reteté. Não há nenhum texto bíblico contra a pessoa fazer um aviãozinho. É uma situação que acontece de acordo com o temperamento daquela pessoa. É por esse motivo que tem pessoas que se controlam e tem pessoas que não se controlam. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo, é o espírito da pessoa. Mas cada pessoa tem um temperamento. Tem pessoas que sentem a presença de Deus e fica caladinho, sentindo a presença de Deus. Tem outros que não. Quer dizer que aquele que fica caladinho é de Deus e o que não fica caladinho não é de Deus. É uma avaliação muito precipitada. Então eu quero que, ao finalizar essa aula, dizer o seguinte: a gente tem que ter cuidado com essas nossas avaliações intelectuais. Isso só serve para exercício intelectual, para dizer para aquele que não estuda que nós somos melhores. Isso está errado. O nosso mal como teólogos é que nós queremos ser melhor do que todo mundo. A gente quer colocar como os embaixadores de Cristo e queremos que tudo que nós afirmamos é verdade. Nós estamos estragando a igreja. Para quem não sabe, a maioria dos teólogos estão estragando a igreja. Porque nem tudo que nós falamos é verdade. Essa é a realidade. Tem muita coisa que a gente cita que é dos primeiros cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, que não existe em lugar nenhum. Na Bíblia em si, a gente lê um texto. Estou falando agora contra os teólogos. Não estou nem aí. Depois eu vou pegar taca, mas não estou nem vendo. A gente tem esse costume de pegar um texto na Bíblia e afirmar. Os primeiros cristãos afirmaram isso, não sei o quê. Aqui na Bíblia não fala nada, mas a gente fala, porque aí a gente cita alguém. É muito fácil de citar alguém da antiguidade. Teólogo, a gente faz muito isso. A gente cita alguém da antiguidade. Aí depois a gente vai nessa pessoa que foi citada, procurar saber de onde ele tirou essa ideia. E muitas vezes ele nem cita ninguém, ele que inventou. Essas pessoas da antiguidade, que não foi nem no primeiro século, leram o texto bíblico, criaram um costume da época que eles disseram que existia no tempo da época da igreja primitiva e que não existiu. Citou, nós do século XXI, que estamos uma distância deles, citamos eles como base para a nossa explicação, para dessa forma tentar querer ser melhor do que aquele que não estuda. A gente consegue, porque a gente sabe usar a lógica, a gente sabe usar a boa explanação, a gente sabe usar o bom método, a gente sabe usar as primícias adequadamente. E aquele que não estuda não sabe nada disso. O que não estuda só sabe falar, e fala muito e se contradiz no que fala, e o que fala não sustenta, porque não existe base para nada.
E a gente se aproveita disso. Se aproveita da ignorância dessa pessoa que não estuda para rebaixá-las. Aí eu digo uma coisa para nós. Deus está se agradando com isso? Nós devemos ter o conhecimento da palavra e devemos ser mais humildes. Se a gente entende que aquele que não conhece está se atrapalhando em alguma interpretação do texto, a gente precisa chegar com humildade e dizer para ele do que realmente aquilo se trata, de uma forma que não atinja e não rebaixe a autonomia daquela pessoa. Eu sempre gostei de fazer uma pessoa entender partindo daquilo que a pessoa já sabe. Eu sempre fiz isso. Nunca peguei uma pessoa para ensinar, zerei aquela pessoa em tudo que ela sabe para trazer o que eu sei e colocar na cabeça dela. Não, eu sempre parti daquilo que ela sabe. Em cima daquilo que ela sabe, eu acrescento mais informações, mais conhecimento, e ela vai acrescentando, ela vai aprimorando, e daquilo que ela acreditava, ela vai para um patamar mais elevado, que é o conhecimento realmente do que está escrito na Bíblia. Isso tem sido bom. Muitos que já aprenderam comigo, muitos que já estudaram comigo, viram que esse método é proveitoso, porque a gente não rebaixa, a gente não humilha, mas a gente usa o conhecimento do aluno naquilo que ele sabe e aprende com ele, porque o professor também tem que ser humilde, também tem que dizer que ele aprende com o aluno, que ele aprende sim, e o aluno aprende com o professor. E aí a obra cresce. Só que a gente não pode mais ficar nessa questão de que aquele que não sabe nada fica procurando base para provar aquilo que não tem na Bíblia, e aquele que tem o conhecimento também fica também querendo, de certa forma, sobressair sobre aqueles que não estudam, e fica aquela divisão. Não, a teologia, que é o estudo sobre Deus, o estudo sobre a coisa de Deus, não é para dividir ninguém, é para unir. Aquele que sabe ajuda aquele que não sabe, e aquele que não sabe pode saber uma coisa que aquele que sabe não pode saber, e assim um vai ajudando um ao outro. E assim a obra do Senhor cresce, e assim a gente consegue caminhar e conseguimos nos fortalecer internamente contra o inimigo externo, que é o diabo. E se nós fazermos assim, que eu acho meio difícil, pelo gosto do poder, da fama, do dinheiro, tudo isso tem no meio da igreja. Pelo medo de perder um membro da sua igreja, porque é prejuízo, e todos esses pensamentos, eles precisam cair por terra, e eu, juntamente com você que me ouve, vamos lutar contra tudo isso, e vamos colocar Deus acima de todos. Como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todos. Deus acima de tudo. Isso é importante para nós. E eu vou passar aqui para o presidente aqui da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião, para finalizarmos essa aula. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui trazendo mais um tema para os amados. E se os irmãos tiverem alguma sugestão de temas, pode colocar aí, se você acha que deve ser comentado, e a gente vai comentar. Deus abençoe a todos. Abençoe a vossa vida, que compartilhou conosco, cooperou conosco nesta live, neste estudo da palavra de Deus, né? Que Deus possa abençoar grandemente sua vida. Hoje nós temos um culto de família, às 19 horas, para iniciar nosso culto. Você é bem-vindo para estar conosco nesta noite, para compartilhar a bênção de Deus na nossa vida, na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero orar, seu favor, e mostrar quanto nós amamos você,
E este amor, a Bíblia diz amar uns aos outros, né? Como Jesus amou, né? Então vamos amar uns aos outros e ajudar uns aos outros através na palavra, né? Através de ação e aquilo que Deus pode colocar em nosso coração. Vamos orar. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai Celestial, pela grande bondade e misericórdia Tua, pelo Teu grande amor que nos desse, meu Pai, nesta noite, nesta manhã, meu Pai Celestial. Abençoe os ouvintes, meu Pai Celestial, e acompanhar conosco, meu Pai, esse estudo da Tua palavra, Celestial. Toma em Tua mão as vossas vidas, ajuda a vitória, Pai Celestial. Aí, meu Pai, alegre o seu coração, Pai Celestial. Se alguém está enfermo, seu lar, Senhor, derrama o Teu poder, Tua unção da cura, Pai, repreendendo esse espírito de enfermidade, Pai, está nessa pessoa, Pai Celestial. Que essa pessoa tenha saúde, meu Pai, e receba o milagre da Tua parte, Pai Celestial. Quero agradecer, quero me entregar, meu Pai Celestial, esse pequeno sacrifício, Tuas mãos nesta manhã, esse propósito, a Tua presença, que Tu aceita, muita gratidão diante de Ti, Pai Celestial. Agradecemos e pedimos esta bênção de Jesus, que vive e reina eternamente para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vossa vida.